its story burning to be told. E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja tudo suave nessa nave. Hoje estudaremos sobre a Revolução Francesa. Daqui para frente tudo vai ser diferente. Você sabia que há mais de 2 séculos, todos os anos, no dia 14 de julho, os franceses lotam as ruas, as praças, as avenidas, tudo para comemorar a queda da Bastilha? Esse ano deve ser um pouco diferente por conta desse Covid-19. Porém, pessoal, a queda da Bastilha é um marco do início da Revolução Francesa. Você sabe o que era a Bastilha? Já tinha ouvido falar sobre a Revolução? Por que será que os franceses comemoram tanto essa Revolução? Até mesmo agora na final da Copa do Mundo, com a França campeã, eles gritaram pra caramba sobre a Revolução. Essa Revolução, feita tanto tempo atrás, continua sendo fundamental para nossas vidas nos dias de hoje. O posicionamento político seu, se você é de esquerda, direita ou de centro, surge aqui, nesse momento, nesse século que o Éric Hobsbawm fala no século das revoluções. E eu ainda vou um pouco além, o século das revoluções liberais. Pessoal, vamos falar do antigo regime. A gente precisa entender o que estava acontecendo para chegar nessa revolução. Com 28 milhões de habitantes, a França no final do século XVIII era um país mais populoso da Europa. Você acredita nisso? E o mais injusto. Os franceses viviam sob o antigo regime, uma sociedade em que o clero e a nobreza tinham enormes privilégios e o rei se apresentava como representante de Deus na terra. É o chamado absolutismo por direito divino. Naquela época, a sociedade francesa estava dividida em 3 estados. O primeiro estado era o clero. O clero é a igreja, os representantes da igreja, o alto clero, os cardeais, os bispos, os abades, e o baixo clero lá, os padres, os frades e os monges. Cerca de 280 mil pessoas. Era mais ou menos 1% da população francesa. Esses caras aí possuíam muitas terras, cobravam dízimos, taxas sobre o batismo, casamento e até mesmo sepultamento. No segundo estado estava a nobreza, cerca de 840 mil pessoas. Era mais ou menos 4% da população. Eles viviam à custa do Estado, exploração do trabalho dos camponeses e dos burgueses. E o terceiro estado, composto por camponeses, trabalhadores das cidades, burgueses, mais de 26 milhões de pessoas. Ou seja, mais ou menos 97% da população francesa. E você sabe, são os trabalhadores que seguram a economia. Se um trabalhador parar, meu irmão, não há nobreza que fique de pé. Esses caras trabalhavam pra caramba, trabalhavam para gerar riqueza e pagavam muitos impostos para os seus senhores. O trabalho e os impostos eram o que sustentava o primeiro e o segundo estado. Os camponeses, por exemplo, pagavam a talha, era um imposto sobre a produção agrícola, ou seja, parte do que era produzido ia para os nobres. E o dízimo, que na época era um imposto que toda a população pagava para o clero, no caso a igreja, que no caso seria a 10ª parte do que você colheu, mesmo que você fosse de uma religião diferente, ou que tivesse crença diferente, ou até mesmo se não tivesse crença, todo mundo tinha que pagar. Talvez você entenda que pagar imposto seja necessário, mas quando há retorno, pessoal? Na França, se tivesse uma má colheita, eles passavam fome, e com isso gerava frequentes protestos. No antigo regime, eles desconheciam a ideia dos direitos iguais entre os indivíduos. Em vez disso, a noção do direito se baseava no privilégio. Um deles era o de nascimento. O que distinguia era o sangue da nobreza. Se você nascesse em uma família de nobres, se tivesse estirpe, se tivesse nome, você estava bem colocado na sociedade. E o outro era de ocupação, desvalorizava muito os serviços manuais e elevava sempre aquele que vivia da renda. A maioria da população vivia e trabalhava no campo, mas devido à baixa produtividade agrícola e com isso os poucos alimentos, o preço dessa alimentação sobe muito. Algo que acontece frequentemente na década de 1780 são as inundações e as secas.
os preços dos alimentos vão lá para cima, ficam bem caros. A fome atingiu duramente os mais pobres. Como sempre, quem paga o preço mais alto da crise são os pobres. Mas a burguesia também estava insatisfeita com a monarquia absolutista. E para sustentar seus gastos, a monarquia aumentava os impostos. Os burgueses, para sanar a dívida por conta dos impostos, aumentavam o valor da mercadoria. O poder de compra da população diminui. Muitas empresas, então, porque não conseguem vender, começam a falir e gerando também desemprego. O desemprego é menos dinheiro para circular. É o que chamamos de efeito dominó. Pouco alimento no campo, menos dinheiro circulando, mais impostos. Os alimentos que já eram caros pela falta aumentam mais ainda. Poucas pessoas compram, com isso as empresas falem. Mais desemprego. É uma crise. A convocação dos Estados Gerais. Diante de uma situação alarmante, o rei Luís XVI, que precisava cada vez mais de dinheiro para equilibrar suas contas. Porém, era um momento de crise, com o aumento do desemprego. Com isso, temos também a fome juntamente com a insatisfação dos franceses com o antigo regime, né? A situação era gravíssima, tanto que o rei vai convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Ela era composta por 3 estados, que você vai lembrar: o clero, a nobreza e o terceiro estado, os camponeses, trabalhadores urbanos e a burguesia. A Assembleia não era consultada há mais de 170 anos. Você tem noção disso? Nessa Assembleia, cada estado tinha direito a um voto. Portanto, o clero tinha um, a nobreza outro e o terceiro estado outro. Porém, 2 sempre se uniam, que era o clero e a nobreza. O clero e a nobreza estavam lá certo que teriam o controle da situação, estavam tranquilões. Eles sabiam que qualquer coisa que fosse votado, os 2 se uniriam e venceriam qualquer disputa, porque a burguesia, tudo, só tinha um voto, que era o voto do terceiro estado. Mas não foi isso que aconteceu. Os membros do terceiro estado estavam em maioria. Então eles vão lançar uma campanha em favor da votação por cabeça, para que cada pessoa votasse, e não mais o voto por estado. Então, em maio de 1789, a Assembleia dos Estados Gerais se reuniu para debater a situação do país. É claro, o rei não aceita. E, obviamente, ele era apoiado pelo clero e pelos nobres. A tensão aumenta. O rei ordena o terceiro estado que se retirassem do salão. E o terceiro estado, com a ajuda do deputado Mirabeau, ou como meus alunos gostam de chamar, Mirabel, retrucou: estamos aqui pela vontade do povo e só sairemos com a força das baionetas. Luís XVI reagiu, mandando fechar a sala onde os deputados se reuniam. Porém, eles vão invadir outra sala, a sala do jogo de pela, que era um jogo semelhante ao de tênis hoje. Meu camarada, eles juraram não se separar enquanto não tivessem elaborado uma constituição para a França. É claro, o rei não aceita. E, obviamente, ele era apoiado pelo clero e pelos nobres. A tensão aumenta. O rei ordena o terceiro estado que se retirassem do salão. The National Assembly vowed for life. We were willing to do what was needed, violently, if necessary. Olha só a importância da história. É fundamental entender a força da população, dos trabalhadores unidos. Não há poder nenhum que resista a isso. Por isso estou aqui para lembrar. No dia 14 de julho de 1789, assim que se espalhou a notícia que o rei mandaria reprimir a Assembleia, a população da cidade de Paris saiu saqueando os depósitos de armas. Ah, mas eles estavam com fome. Também os de alimentos também. When La Bastille fell, we grew hungrier, not for bread or for grain, but for justice. Com a chegada da notícia da queda da Bastilha no interior, os camponeses começam a invadir os castelos, porque eles sabiam que era lá que estava o registro das dívidas, de cobrança, de imposto, aquela coisa toda. Pressionado pelo avanço da Revolução, tanto na cidade quanto no campo, em 4 de agosto de 1789, a Assembleia Nacional Constituinte aboliu a servidão, os dízimos, os privilégios do clero e da nobreza e pôs fim
ao que restava de feudalismo na França. Its story burning to be told.